Tem treta, tem climão e tem o Ricardo que ninguém aguenta mais. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, a Larissa tava sentada ali na sala conversando com a Bruna. E aí ela tava falando que se tivesse jogando individual nesse momento, ela ia votar sem nem pensar duas vezes na Paula. Isso inclusive antes da Sara e da Marvila. A Bruna estava conversando com ela também e disse que uma opção seria vetar a Domitila. Só que ela disse também que seria muita sacanagem vetar, porque ela foi vetada de tudo, foi pro monstro, pro paredão, e a Larissa concordou, dizendo que isso não seria nem interessante nesse momento. O Fred fala então que nem vê ela como uma ameaça. E aí a Bruna disse que só se colocar ela direto no paredão, né, que ela aí sim vai fazer alguma coisa, porque até agora vai deixar de boa, vai deixar tranquilo do jeito que tá. E ainda lembrou o quê? Que ela falou que ama o pai dela. Porque essa foi o lance da madrugada, eu te contei, né? Bom, aí a Larissa ainda brincou. Ela é tua madrasta, ela quer ser sua mãe. Bom, já o cara de sapato disse que tá sentindo que os jogos, né, em grupo agora estão chegando ao fim, que todas essas estratégias em grupo não vai muito longe. E o Fred ainda falou, acho que uma hora vai chegar, mas não é agora ainda. Bom, aí o Ricardo, minha gente, quem acompanhou a live das 13h30 da tarde, sabe que ele recebeu um monte de alvo. E isso deixou ele completamente desestabilizado. Alugaram um triplex na cabeça do rapaz, que saiu catando pela casa quem deu esses alvos pra ele. Acredita? Pois é. Ele foi questionar o Mosca se deu alvo pra ele no queridômetro. E o Mosca falou, cara, não lembro. Se eu dei, eu tava muito sonolento, mas eu não lembro. Nisso, o Ricardo foi contar pro grupo dele sobre essa conversa que ele teve com o Mosca. Tava no confessionário e, por ironia do destino, quem me abre a porta? O mais gato, mais liso de todos, Gabriel Santana. Eu perguntei se ele me deu alvo e ele não, nego. E eu não mesmo? Ele, e se eu dei alvo foi pra 2 vezes, eu queria que acabasse logo, então não tava nem vendo. Eu falei, rapaz, você tem certeza? Eu apertei a 3ª vez e ele, eu tava com muito sono, se eu dei foi sem querer. Se você dá um alvo, você sabe, pensa dias antes. Ou seja, liso como um gato. Então, o Ricardo já tava pistola com o Mosca, né? E aí, nisso, a Tina perguntou pro Ricardo como é que tá a relação dele com o Fred. E aí ele falou, meu irmão, é indiferente, tá tudo certo. Se eu fizesse algo e ele viesse falar comigo, mas ele ia falar o quê? Babado. Bom, já a Bruna disse que nem sabe se queria ganhar esse líder, porque ela não tem ninguém pra indicar, que a única pessoa que ela podia mandar seria a Domitila, só que ela teria acabado de voltar de um paredão. Bom, aí, minha gente, o Ricardo, ele acordou reclamando hoje já. E ele tava falando com o pessoal do deserto e ele disse que não gostou da Marvila ter dito que o jogo dele é burro. Ela falou isso durante a festa, eu te contei no vídeo das 8h30. E aí ele disse que a Marvila não aceitou as desculpas dele. E aí ele falou, eu não vou ficar lambendo a bunda de ninguém, não faço isso lá fora. Quem debocha de mim eu não respeito. Tenso, né? Bom, já a Domitila disse que não gostou do Christian se metendo na conversa dela com a Bruna, depois da situação do pai da Bruna e tal, que ela não gostou disso. E aí depois o Ricardo continuou reclamando. Ele disse que não vai guardar as coisas pra ele, se guardar demais vai acabar levando até ser eliminado. Ele disse também que se sentiu aliviado depois que brigou com a Kay e que ela tem um jeito difícil. Nisso, um pouco depois, o Ricardo, que ninguém aguentava mais de tanto que reclamou, teve um atrito com a Bruna. A Bruna expôs que não gosta de pedir desculpas para os outros que nem ouvem os conselhos, que no caso seria o próprio Ricardo. Aí a Bruna falou assim, mas você não deixou nem a Marvila falar, ela ia contra-argumentar e você saiu? E o Ricardo, não ia, velho, eu só pedi 5 segundos pra pedir desculpas e eu tava sendo inconveniente que eu tava sendo no grupo dela. Ela tava fechada conversando, eu não ia interromper a conversa deles. Aí a Paula, mas você interrompeu a partir do momento que você chega lá e fala. Era só falar, Marvila, posso falar com você? Aí o Ricardo não tinha que chegar lá pra lamber ela pra nada. E a Bruna, nossa, você não entende mesmo as coisas que a gente fala. Você não deu o poder dela conversar. Você falou mal. Aí o Ricardo se alterou daí. E ele disse assim, olha, eu não tô nem aí se ela ficou mal. Porque eu também tô mal. Aí a Bruna, então, é isso, fica aí gritando sozinho. Eu tô falando porque eu sou sua amiga. Se fosse outra pessoa, já tinha mandado você tomar no uke. Aí a Bruna, eu não falei que ela ficou mal por causa de você. Eu falei que ela tava mal por causa do negócio de jogo. Quando você vai pedir desculpas pra alguém que você faz, posso sentar com você, posso conversar, você escuta a outra pessoa. Aí o Ricardo, mas ela mesma falou, a gente depois conversa. E a Bruna, então, continua sendo alvo da galera. Pra você continuar sendo assim, continua sendo alvo. Dizendo o quê? Que se ele continuar agindo dessa forma, vai continuar sendo alvo de todo mundo. Aí depois, a Bruna disse que ela não tá
né, magoada do fundo do coração dela, mas que isso irrita. Ela disse, imagina quem não te conhece, tem uma caralhada de câmera e um monte de gente lá fora que não te conhece, que vai te assistir no pay-per-view e gente que não vai te assistir no pay-per-view, que não tá aqui 24 horas e vai pegar só esses momentos. Babado, né? Bom, daí depois o Ricardo começou a fritar e ele acha que se o grupo dele ganhar o anjo, não vai dar imunidade pra ele. E aí ele começou a reclamar disso. Ele ainda, inclusive, disse que se alguém do deserto ganhar o anjo, ver que o dele tá na reta do paredão e mesmo assim não imunizar, ele vai cair fora do quarto. Só que depois dele dizer que ia sair do quarto, o Guimê lembrou que estava ameaçado e deu o anjo pra Tina. Aí o Ricardo, coerência, eu fui pra defender a mina. Aí o Guimê, você vai entender o que eu tô falando. E se eu não tenho veto, quem tava mais na reta? Eu ou a Tina? Daí o Ricardo confirmou que se não existisse o veto, ia imunizar o Guimê. Aí o Ricardo falou, eu tenho uma personalidade forte, não me arrependo pelas tretas, podia ter evitado para durar mais tempo no jogo, mas não seria eu. Eu não arrego no pau, não. Lá fora, eu não arrego nem pro meu chefe, mas eu não ia brigar com o meu chefe, eu usava argumentos para ele me entender. Tem a hierarquia das paradas, mas se a gente tá aqui, tá todo mundo na mesma coisa. Entendeu? E é isso. Babado, né? Bom, já no fundo do mar, o Christian disse que ficou com medo da Amanda ontem, porque ele sentiu que ela queria pegar ele. Mas, gente, em que mundo que o Christian tava? Bom, aí o Christian ainda falou sobre o Ricardo, dizendo que ele ficou pilhadaço. O Gustavo disse que o Alface cai fácil e que a galera vai querer colocar ele no paredão, em que inclusive ele, Gustavo, vai querer também. O Christian disse que ele também vai colocar, que ele fica muito de leve trás, que quer dizer que vai ser um jogador e tal, mas que fica de leve trás. E aí o Gustavo disse que ele até é bom jogador, mas que ele quer ficar de bem com todo mundo pra galera não mandar ele pro paredão. Aí o Christian falou, mas ele fala que quer ser jogador? Até a Aline disse, você fala demais, peixe morre pela boca. O Christian ainda disse que a Tina sai se cair no paredão, e o Cowboy falou que se for líder vai tacar ela lá. E aí depois o Cowboy, a Sara, a Marvila e o Christian estavam conversando de jogo, e a Paula chegou e perguntou se eles estavam falando de jogo porque ela queria deitar no quarto. E eles disseram que não estavam falando. Mas era mentira, eles estavam, tá? Bom, já o Fred disse, o Fred de Desimpedidos, que se o grupo rachar, eles não viram alvo, que as pessoas vão ir no Bruno e no Alface. E aí o Sapato e a Larissa concordaram que essa deve ser a última semana deles jogando em grupos e que eles acham que até, né, bom, que isso é bom, que eles já estão querendo jogar individualmente. E o Fred disse que acha que é cagada, que não é a hora. Mas o Sapato e a Larissa disseram que já tá chato, né, deixar de escolher pessoas que você gosta pra não votar. Aí o Fred Desimpedidos resolveu falar as coisas com o Ricardo, quando ele pergunta, que ele só vai falar com o Ricardo quando ele pergunta agora. E aí ele disse assim, ó, eu acho que ele já comprometeu o grupo, mas o máximo que ele comprometeu é ele virar alvo. Ele é super simples, humilde, ele vivendo isso daqui é algo muito legal, mas ele vai de 0 a 100, ele tem que assimilar. É algo genuíno, ele é assim na vida, é algo de infância. Sempre que ele fala, ele diz, não abaixa a cabeça pra ninguém. É algum trauma de infância. O Fred ainda disse que corre o risco do Guimê pular o muro, no caso, ir pro fundo do mar. E aí ele disse assim, ó, vocês acham que ele foi à toa querer fazer festa lá no fundo do mar ontem? Eita, lelê. Bom, já o Alface concluiu que o Christian e o Gabriel deram alvo pra ele, mas que não tiveram coragem de assumir. O Alface disse ainda que Christian é o alvo dele agora e a Tina disse que o Christian é sorrateiro. Daí nisso, o Alface queria saber quem é que ia dar o anjo pra ele. E aí a Tina e o Bruno falaram que daria. A Bruna disse que ia dar pra Larissa e o Alface perguntou se a Larissa tá no alvo. E aí ficou um climão. Por quê? Porque ele quer que todo mundo dê o anjo pra ele. Só que não é assim que vai funcionar, porque o pessoal não tá muito afim de tirar o seu da reta ou de dar o anjo pra ele, porque ele tá muito chato, né? E aí, o Alface seguiu exaltado na academia quando falou do Nicásio, que debochou e riu na cara dele no jogo da discórdia, que o Nicásio pode sim ser campeão, mas que ele nem tem medo dele. Inclusive, o Alface ficou nervoso quando imaginou que pode ter muitos famosos aqui fora contra ele no Instagram por ele ter sido grosso com a Marvila no jogo da discórdia. Ele, inclusive, disse que a Marvila, né, que ele não gosta dela, se exaltou falando dela, e o Bruno, que estava junto na conversa, esbravejou que BBB não é The Voice.
Bom, o Alface passou o dia todo querendo que todo mundo desse o anjo para ele, mas ele disse que a Larissa só pensa nela e que se ela for o anjo vai dar pro Fred, que nem tá na reta. O Alface ainda disse que salvou o Fred do paredão quando deu o anjo pra Tina. A gente só não entende o que ele quer dizer com isso, né? Porque não faz o menor sentido. Pois bem, depois a Sara e o Alface estavam sentados na área externa da casa e aí a Sara contou pra ele que um dos alvos foi ela que deu só pra zoar ele. E aí ele disse o seguinte: eu tava botando a mão no fogo que não tinha sido você. Tem dúvida de que essas histórias vão render muito? Bom, daqui a pouco tem prova do líder. Eu vou estar de olho e é claro que a gente vai comentar tudo isso e muito mais ao vivo, às 23h45, aqui no canal. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.